Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna a você que nos acompanha aí de casa, nas diferentes redes sociais que transmitem o nosso Estudando o Livro dos Espíritos. A nossa saudação a Cris, com quem estamos dividindo aqui a responsabilidade, o querido Lacordaire, a Mary Jane, e nós teremos hoje 3 companheiras da Concebe. Vamos começar com a Verônica Lima, e depois nós teremos também a Ariane Silva Rabelo, e mais tarde nós teremos também a que estará aqui conosco, oh meu Deus do céu, Jane Machado, Carlos. Jane Machado também estará. As 3 hoje vão se revezando no trabalho. Muito bem, sejam muito bem-vindas para o trabalho. Contigo, Cris. Maravilha, e hoje queremos já, com muita alegria, anunciar novamente o nosso convidado de hoje, que é o Lacordaire Abraão Fayad, vice-presidente doutrinário da Federação Espírita de Mato Grosso, da FEENTE. Olá, Lacordaire. Microfone fechado. Olá, Cris, Carlos, Mary Jane, né? E a Vanderlei também, a Verônica, né? Então, e a todos aqueles que nos ouvem, né, nesse momento pela FEB TV, com todo carinho e ternura, que possa Jesus prosseguir nos acolhendo, nos envolvendo na sua paz. Nós temos a satisfação hoje de contar com a Mary Jane Moraes, na verdade, da Silva Moraes, que é presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Ela é facilitadora do ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, também do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, do Estudo da Mediunidade, não é? Estudo e Prática da Mediunidade, entre outros estudos. Seja muito bem-vindo, Mary Jane. Obrigada, Carlos, Cris, Lacordaire, Valéria. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, né? Aqui nós que fazemos a Federativa Alagoana, abraçamos todos muito carinhosamente, os amigos internautas que estão nos acompanhando nessa noite de aprendizado, de integração, né? De união de todos nós, né? É realmente uma grande alegria. E nós queríamos também agradecer, né, constantemente essa parceria com a Concebe, pela interpretação do nosso estudo para Libras, e aos parceiros que fazem a transmissão simultânea. Nós estamos num verdadeiro pool de fraternidade. A TV SEI, a Federação Espírita Portuguesa, Federação Espírita do Distrito Federal, Federação Espírita Catarinense, Mansão do Caminho, Espiritismo.net, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora Ediluz, o Portal da Luz, a TV Secal, Seridó Espírita e Casa Espírita Seara de Luz. Muito bem, hoje nós damos continuidade ao estudo da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Vai ser o capítulo 4 da pluralidade das existências. Hoje o tema é Justiça da Reencarnação. Vamos trabalhar a pergunta 171 nesse tema e a encarnação nos diferentes mundos, perguntas de 172 a 176. E para a Mary Jane, nós vamos perguntar agora a questão 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Aí tá fácil, na justiça de Deus, na revelação. Carlos, me permita, eu vou ler essa resposta dos Guias da Humanidade, depois eu comento, ok? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto
privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhoramento? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Que resposta fantástica, né? Essa resposta está toda a base, todo o fundamento da reencarnação. É nela, nessa pergunta que Kardec faz, onde está a verdade da reencarnação, quando eles falam na justiça de Deus, e logo após, na revelação, e quando eles dizem logo depois, essa parte é linda, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a porta a seus filhos para o arrependimento. Isso é fantástico, porque nos mostra a Deus, não um Deus implacável, não um Deus rancoroso, mas ele nos mostra um Deus bom, um Deus justo, uma bondade de uma justiça justa. Ele dizendo-nos esse fundamento da reencarnação, é justamente nos mostrando a oportunidade que esse amor de Deus concede para todos nós, a partir desse arrependimento, para que possamos, assim, numa nova oportunidade, crescer. Na frase, o bom pai deixa sempre aberta a porta para os seus filhos em arrependimento, essa porta, que é a reencarnação, abrindo essa porta, deixando para os seus filhos, nós, a nova oportunidade de aqui retomarmos a caminhada, de reiniciarmos o processo. Aí está toda a justiça, todo o amor de Deus concedido aos seus filhos, esse abraço amigo, pegando nas nossas mãos e dizer agora, meu filho, estou com você, segue, recomeça a dádiva do esquecimento para que você possa galgar essa nova oportunidade. Aí isso nos remete àquela passagem em Mateus, né, quando ele diz, qual de vocês que é pai, e se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, né, e isso já nos remete a pensar nesse amor maior, né, nesse envolvimento maior. A reencarnação é a justiça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus para com todos nós, seus filhos, nos convidando a recomeçar, a seguir adiante, porque Deus é bom, Deus é justo, e Ele não testa ninguém. Ele não testa ninguém. Isso é importante nós frisarmos, né? Nós não estamos aqui assumindo as responsabilidades que nós assumimos, porque dizem assim, olha, Merijane, você vai assumir a federativa, eu sei que você vai fracassar, mas você vai assim mesmo. De jeito nenhum. Se nós estamos onde estamos, é porque tem uma grande oportunidade de redenção, de evolução, porque ele não iria nos colocar numa situação em que seria a nossa queda, porque ele é Pai, ele é bom, ele é o amor para todos nós. Muito bom. Lacordaire, a próxima é sua, meu amigo. Olha, que bom. Nós sabemos que no Espiritismo não há dogmas. Por que Kardec, então, pergunta em que se funda o dogma da reencarnação, Lacordaire? Então, aí nós vamos estar buscando a visão texto e contexto, não é? Então, hoje nós temos o dogma dentro de uma visão completamente diferente do que Kardec coloca. Porque dentro da visão que Kardec foi buscar, foi justamente conforme os estudiosos colocam, veja, o dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Então, é algo que está instituído como sendo uma verdade. Então, diz, na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou convicção, um pensamento firme ou doutrina. Então, com base nesta visão que Kardec coloca o dogma. Então, posteriormente, passou a ter um fundamento religioso em que caracteriza cada um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Pontos inquestionáveis, uma verdade absoluta que deve ser ensinado com autoridade.
Então, Kardec, tanto é que depois, em outros pontos, nós vamos perceber, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, da instrução dos Espíritos, Henri Heine, numa mensagem Paris, 1863, nós vamos perceber que o dogma que Kardec coloca é algo nesta sintonia. É uma verdade que está instituída, que, enquanto verdade, ela deve ser cada vez mais garimpada, trabalhada, porque à medida que nós crescemos o entendimento, nós vamos mergulhar mais profundamente nesse entendimento. Então, nessa mensagem, diz assim, ó, o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Então, é algo que ele está sempre trabalhando para estar questionando a visão do dogma. Aqui não é algo que não possa ser questionado, mas é algo que ele vem sempre trabalhar, mostrando que é algo que está ligado a um processo das leis naturais. Ele diz ainda mais, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ó, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Ele tem um comentário que diz assim, o dogma da reencarnação, indefinida em contraposições dos corações do encarnado que ama, porque em presença dessa infinidade de existências, produzindo laços em cada uma delas, ele se pergunta com espanto em que se tornam as afeições particulares se elas não se fundem num único amor geral, o que destruiria a persistência da afeição individual. Então, vejamos que ele está sempre trabalhando esse aprofundar dessa visão da reencarnação enquanto dogma, algo que é realmente instituído. Na Revista Espírita, de 1858, em novembro, ele diz assim, olha, para muitas pessoas, o dogma da reencarnação não é novo, é ressuscitado de Pitágoras. Nós jamais dissemos que a doutrina espírita é uma invenção moderna. Decorrendo de uma lei natural, o espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por provar que os seus traços são encontrados na mais alta antiguidade. Então, vejamos, quando nós colocamos texto e contexto, o dogma que Kardec coloca não é algo como tradicionalmente nós hoje os encontramos, como muitas vezes de outras crenças, ponto, é isso e acabou. Não. O dogma ele está trazendo como sendo algo que é uma realidade, mas que deve e merece cada vez mais ser questionada e entendida. Por quê? Para sair da visão somente da interpretação do intelecto, para que nós possamos sentir e vivenciar. Por isso que quando ele coloca que a reencarnação ela é um fato posto como é um fenômeno natural. Então, nesse sentido... Carlos, me permite, porque já tem uma participação aqui importante do André Luiz Polemini, de Mesquita, que ele justamente desdobra essa questão, Lacordaire. Ele diz assim, o dogma da doutrina espírita se diferencia dos dogmas de outras religiões. Então, trabalha mais essa questão para a gente, respondendo ao André, por favor. Sim, por quê? Porque Allan Kardec, o eminente pedagogo por excelência, ele foi beber nas origens das palavras para que pudesse estar trazendo um entendimento profundo e único que a doutrina espírita nos oferece. Porque a doutrina espírita ela vem para a humanidade à semelhança do microscópio. O microscópio ele não criou nada, ele veio desvendar um mundo que já existia. E Kardec foi justamente buscar aquilo que era o de melhor, aquilo que conseguia alcançar mais nos 3 níveis do conhecer, do sentir e do vivenciar, para que possa transmutar os 3 níveis de ignorância, a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e do não vivenciar, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos.
se nós fomos criados simples e ignorantes, simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos, como homem tecnológico, como diz Joana de Ângeles, e ignorantes da verdade, e a verdade são as leis. Então, Kardec busca trabalhar essa palavra, o dogma da reencarnação, porque algo é evidente. E ele vai dizer logo depois, e nas questões subsequentes, mostrando que a reencarnação, a ideia da reencarnação, é algo que já estava evidenciado. Então, é algo que faz parte, dentro de uma linguagem junguiana, né, do aspecto do coletivo, do nosso inconsciente coletivo, né? Então, é algo que está posto. Então, o dogma diferencia de todas as demais. Por exemplo, algumas outras religiões, é algo que não se pode questionar, não se pode... É isso, pronto. A doutrina não. Nenhum momento da doutrina espírita, nenhum postulado da doutrina espírita está isento de ser questionado, e o questionamento nos leva a um aprofundamento de entendimento. Por isso que Kardec tem a tranquilidade de dizer, se porventura, algum dia, a ciência lançar algum postulado que vem contradizer os preceitos doutrinários, que nós sigamos sigamos a ciência e deixemos o postulado da doutrina. Então, essa é a tranquilidade que ele nos traz. Tudo dentro da doutrina, por isso que nós vamos desenvolver a fé raciocinada. Por isso que Kardec coloca fé inabalável só aquela que é capaz de levar o homem, né, a essa reflexão, frente a frente a qualquer fato da vida, da sociedade. Então, é dentro dessa visão. Muito bom, Lacordaire. Meire, antes de fazer a pergunta que a gente tem na sequência do Livro dos Espíritos, ainda dentro desse assunto, Maria Dantas, a 714, ela coloca, nós espíritas não criticamos o dogma nas outras religiões? Pois é, né? Mas o nosso dogma é um dogma incontestável, né? Nosso dogma é um dogma que foi chegado a uma conclusão. As outras religiões, ela tem o dogma teológico, né? Como o nosso colega Lacordaire colocou, né? Aquele dogma impositivo, ele não admite discussão, ele é imposto, né? Ele é jogado e você vai ter que aceitar, como a gente diz, goela abaixo, né? Tem um livrozinho muito interessante, Pequeno Dicionário Católico, é um livro, acho que não está nem sendo editado mais, e ele tem a palavra dogma, né? E ele diz que dogma é a verdade divina que a igreja propõe à nossa fé e na qual devemos crer, sob pena de cairmos em heresia, ponto fundamental e indiscutível. Então, você vai ter que aceitar o que colocaram, né? O dogma, para nós espíritas, é uma verdade que se chegou, é uma verdade incontestável. A verdade é que todo mundo pode alegar, dizer que não existe, vai e vem, mas ela é incontestável. No final das contas, ela está comprovada, né? Por isso que é a dogma da reencarnação, nesse sentido científico, de análise científica, de conclusão científica, que torna-se incontestável. Na ciência, ela é incontestável, a conclusão que se chega. Nas religiões, ela é imposta. É um dogma teológico, né? É um dogma imposto. Né? E o que Kardec nos leva ao entendimento pela força das ideias, né? Veja que na questão anterior que a nossa América respondeu, o que ele coloca? Justamente em profunda sintonia com Jesus. Se João diz que Deus é amor, onde estaria então o amor de Deus se não houvesse a reencarnação? Né? Isso aí. E a questão é interessantíssima, porque não há nenhum desejo de imposição, cada um aceita, não é? Se quiser aceitar, não é obrigado a ser reencarnacionista, nem nada disso. No entanto, não é? O espírita, ele não crê propriamente na reencarnação. Eu me lembro do professor José Jorge, você conheceu na Lacordaire, não sei se Conheci. a Meire conheceu também. Era o pequeno grande homem, não é? Já desencarnou, era muito baixinho, franzininho, mas quando abria a boca era uma coisa impressionante aquele homem. E uma vez, num encontro em Miami, eu sempre me lembro disso,
Foi em 94 isso, 1994. Ele chegou na frente, era um auditório com 300 pessoas de vários países, era um encontro internacional. E ele disse, vocês sabem que eu sou espírita. Fui aqui convidado para falar sobre a reencarnação, mas eu quero deixar claro logo de saída, para que não haja nenhum equívoco, eu não creio na reencarnação. Eu estava sentado na primeira fileira, que eu ia falar também depois, e eu olhei para trás, porque foi um ó. E ele disse assim, calma, não jogue ovo podre em mim, nem tomate podre, deixa eu explicar. Eu, de fato, não creio na reencarnação. Vocês sabem por que eu não creio? Porque eu sei que ela existe. Então, a questão não é de crença, é de convicção. Isso, é verdade. Então, aí é onde está, não é? E ela é uma lei, como é a lei da gravidade, ela é uma lei biológica. É isso, né? aí. Acreditando ou não, dando esse nome ou aquele outro nome, não importa. O importa é que ela existe. É um fenômeno, que ela ocorre e ninguém está isento, né, desse processo. Inclusive, e para estar submetido a ela, não precisa acreditar, não é? Porque vai acontecer de toda maneira. Então, é uma questão de... Carlos, desculpe, mas eu só queria recuperar aqui um texto maravilhoso de Leon Denis, quando ele fala da doutrina secreta, que é exatamente isso que vocês pontuaram. Quer dizer, na verdade, não é um dogma, é um resgate de uma verdade que vem se colocando e se impondo ao longo da história humana. Né? Quantos povos, quantas culturas, quantas sociedades já trabalharam o seu exercício da fé em cima dessa convicção, que não é crença, né, Carlos? É convicção sobre a reencarnação. A doutrina secreta. Leon Denis nos brinda com esse texto maravilhoso, né? Meire, nós estamos com bastante perguntas aí do público. Vamos para 172 do Livro dos Espíritos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos em diferentes mundos, né? As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. E essa partezinha final, Carlos e demais amigos, é o que nos chama a atenção, né? Das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Porque muitas vezes, quando a gente ouve, mas Kardec nos mostra que existe outros mundos, outras possibilidades, e algumas vezes nós passamos a voar nossas mentes, a pensar nos outros mundos, nas outras possibilidades, e esquecemos de viver com os pés no chão, com a qualidade melhor de vida aqui neste mundo. Porque o mundo aqui é tão difícil, mas o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações. É um mundo ainda que a gente está aqui, ainda nos acuda, nos ajuda, Senhor, segura na mão de Deus para caminhar melhor, né? Nós estamos ainda nesse processo. Então, não, existem várias as moradas na casa do Pai. A terra é a morada em que nós estamos acolhidos atualmente, e cá entre nós, só entre eu e vocês, mas ninguém, viu? Ninguém nos ouça, né? Eu acho que aqui eu fui criada na terra permanecerei. Eu sou muito terráquea, porque é muito a gente, é muito eu aqui, é muito apego às questões ainda que existem aqui na Terra. Poderíamos ir para outros mundos? Claro, se for assim, for deliberado, se assim for organizado, se assim for prudente, se assim auxiliar ao nosso processo de crescimento e de redenção. Não são as nossas primeiras reencarnações e nem serão as últimas, né? É importante nós também percebermos, gente, assim, eu posso até divagar um pouquinho nesse momento, mas eu penso ser importante, porque às vezes existem muitos estudos nessa direção, né? Mas Kardec, ele está falando aqui da pluralidade dos mundos habitados, ele não está falando de ufologia e nem está falando de estudo de astronômico. Ele está aqui falando do prisma dos espíritos relacionados à pluralidade dos mundos habitados, a encarnação nos mais diversos mundos. Ele não está falando dessas situações de Área 51, que as pessoas às vezes fazem algumas coisas, relações, não está falando de extraterrestre, não. Ele está falando aqui, na visão dos espíritos, no processo da encarnação em diferentes mundos.
Há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas escolas na casa do meu Pai. Há muitos pontos de acolhimento e de crescimento na casa do meu Pai. E nós vivenciamos essa existência atual nesse abençoado planeta Terra, mundo de provas e expiações em trânsito para o mundo de regeneração, porque é o melhor para todos nós aqui nos encontrarmos nesse momento. É o melhor para a nossa compreensão, é o melhor para o nosso trabalho íntimo de burilamento. E esse momento, em particular, é o grande momento da erupção vulcânica das nossas emoções, né, que está inquietando-nos a todos, né? E a gente está, meu Deus, e agora, Senhor? Mas estamos no caminho certo, porque Jesus está no leme e sabe perfeitamente o que faz. Né? E esse mundo vai se transformar, e queira Deus que a gente vá nesse caminho, porque nesse momento a última coisa que eu acredito que nós queremos é sair daqui. Quando o negócio vai começar a ficar bom, não vai embora não, vamos ficar por aqui mesmo, né? E a gente vê o desencadeamento, né, o encadeamento do pensamento de Kardec. A gente não sabe o que é mais inteligente, se são as perguntas ou as respostas, né? Porque a única diferença de Kardec pelos benfeitores, os tutelares, é que ele estava encarnado. Mas nessa resposta você vai perceber que nós vamos entender aqui a solidariedade, a fraternidade, a equanimidade do amor de Deus, não é? Porque não há privilégio. Então, quando o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, coloca, né, a vinda dos capelinos que vieram ajudar a Terra, então a gente vê aqui também o espírito de solidariedade, porque não há privilégio. Então, nós já podemos estar vindo de outros, ou outros virão para a Terra, e também daqui para lá, ou seja, onde nós estivermos, estamos no coração de Deus. Muito bem, só um segundinho, Cris. Está relacionado com o assunto, Ana Lúcia Brolho, a 716, ela coloca como os espíritos, os planetas também evoluem, vocês estão tocando no assunto, não é? Se sim, como se processa? Então já fica, viu, Ana Lúcia, a recomendação da leitura de A Caminho da Luz, que Lacordaire citou ainda agora. Os planetas evoluem e não está dentro do tema exatamente, né? Porque nós estamos falando da reencarnação, não da evolução dos planetas. Então convidamos a acompanhar também o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo nas quintas-feiras, às 21h30, quando nós vamos tratar desse assunto lá, tá bem? Convidamos o pessoal a participar lá. E aí vamos em frente, então, Cris. Vamos sim, só dar uma orientação aqui para Fátima, que me pergunta onde encontra esse texto de Leon Denis, A Doutrina Secreta. É uma obra de Leon Denis, à disposição, né, para quem quiser se debruçar sobre a rica, né, bibliografia de Leon Denis. Meu amigo Lacordaire, sigamos aí falando da existência corporal, né? E é quando a alma passa de um mundo para o outro. Ou pode ter muitas no mesmo globo. A cada nova existência corporal, né, atesta Kardec, a alma passa de um mundo para o outro. Ou pode ter muitas no mesmo globo. Como é que funciona isso? Então, se a Terra é uma cópia pálida do mundo espiritual, né? Então, nós vamos perceber, comparando-a como sendo um grande hospital-escola, e que o ano letivo vai terminar para todo mundo. Agora, aqueles que souberam aproveitar o currículo escolar, que aproveitaram bem o tempo, né, ele vai tirar um sabor diferente, né, diante do término da sua missão. Então, o que os bons espíritos respondem justamente, pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para um mundo superior. Então, nós podemos estar repetidamente, estarmos na Terra, quando nós, às vezes, malbaratamos o currículo escolar. Quando nós chegarmos a essa elevação moral, intelecto-moral, nós também poderemos ir para outros mundos. Tanto é que também na questão subsequente, diz assim, podemos então reaparecer muitas vezes na Terra, né? Então, certamente. Aí diz assim, olha, na questão 986, Kardec faz uma pergunta e faz um complemento. Diz assim, pode o espírito que progredir,
que progrediu em sua existência terrena, reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir que seja dado completá-la em nova existência. Mas, então, já não constituirá para ele uma expiação. Então, nós vamos perceber que há também espíritos que já conquistaram uma elevação espiritual tão grande, mas que pode voltar também a estar reencarnando na Terra, não num processo expiatório, com verdadeiros missionários. Como sempre reencarnaram no seio da coletividade humana, esses gênios tutelares. Vamos pegar duas personagens e alma muito querida da nossa percepção. Por exemplo, o Emmanuel, no livro Amor e Sabedoria, o autor, o organizador é Clóvis Tavares, ele diz assim, ó, já cansado de viver o cristianismo sem o Cristo, pedi uma oportunidade renovada e vim descortinar um país banhado pelo Cruzeiro do Sul. E ele volta, como o padre Manuel da Nóbrega. Então, olha aí, o espírito voltando para fazer um complemento, né? E também nós vamos pegar Dr. Bezerra. Segundo alguns relatos, veja, já não precisava mais. Se nós pegarmos lá no Ave Cristo, e quem não leu, vale a pena ler este livro, que é a psicografia de Chico Xavier, e é um dos romances do Emmanuel, ele ali, segundo, inclusive, também neste livro Amor e Sabedoria, um dos personagens deste livro, que é o Quinto Varro, ele volta 2 encarnações, olha, numa única encarnação do filho, ele vem como Quinto Varro, depois ele vem como Quinto Celso. E no ano de 250, ele reencarna e ele não precisava mais reencarnar. Então, vejamos a evolução do espírito. Então, quando o espírito ele pode estar voltando ao palco da vida, quantas vezes for necessário, aqueles que malbaratamos oportunidades, com um compromisso de estar espiando, resgatando. E aqueles outros que, por gratidão, como é o doutor Bezerra, continuam na psicosfera da Terra, ajudando a humanidade. Olha, às 7h20, o Cláudio Vinícius colocou: não era interessante usar outro termo que não dogma, nesse caso, para não haver dúvidas? Na verdade, Vinícius, né, a oportunidade é de esclarecimento. E Kardec utilizou o termo, como Lacordaire já explicou, não é, dentro de um significado, um sentido. E aqui nós tivemos a oportunidade hoje de compreender qual é o significado de dogma dentro da religião tradicional e em que sentido se utiliza isso em termos científicos, porque a ciência também tem seus dogmas. Então, é uma questão de entendimento, é uma oportunidade, inclusive, de esclarecimento, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, tá bem, Cláudio? É mais nesse sentido. E nós temos também... Sim. Pode dizer. Pode concluir. Pode ir, que aí eu já vou mudar para outra pergunta. Então, na questão de número 4 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde então podemos encontrar a prova da existência de Deus, os Espíritos colocam num dogma, ou seja, num postulado, isso, que não há efeito sem causa. Que é da ciência. Que é da ciência. Isso aí. Muito bem. Às 7h17, Rodrigo José colocou assim: a doutrina espírita seria a junção da filosofia de Krishna, do budismo, só que com conceitos a mais de acordo com a compreensão da época. Não é exatamente isso, tá bem? A doutrina espírita, ela apareceu, conforme Kardec coloca, no momento em que a humanidade estava mais madura para ter condições de compreender os conceitos. Todas as filosofias contribuíram para isso ao longo do tempo, não apenas a de Krishna, não é o budismo. Existem muitas outras doutrinas reencarnacionistas. E o conhecimento da comunicabilidade dos espíritos existia entre os egípcios. Então, tudo é uma questão de evolução nossa, para ter condições de compreender. Não podemos dizer que o espiritismo deriva de nenhuma dessas, porque, na verdade, não é? Ele é aquilo que Emmanuel vai colocar
é a religião natural proposta por Jesus à mulher samaritana. Vamos voltar lá no registro, não é? Da mulher, da conversa de Jesus com a mulher samaritana, vamos entender aquela religião natural em que o homem adora a Deus, não no templo nem no campo, mas o adora em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Essa é a proposta que o Espiritismo vem nos trazer, tá bem? Carlos, Bom, inclusive, por isso, desculpe, não só para não querendo te cortar, por isso que a gente está recomendando também a leitura de Leon Denis no livro Depois da Morte, quando ele nos apresenta exatamente nesse texto, A Doutrina Secreta, o quanto essa ideia da imortalidade da alma e das vidas sucessivas, ela se apresenta ao longo de toda a história da humanidade. Então ele vai resgatar os Vedas, ele vai resgatar os gregos, ele vai resgatar os egípcios, ele vai resgatar as tribos primitivas da África, todas já, digamos assim, influenciadas com essa ideia da reencarnação. Então ele dá, curiosamente, esse título de doutrina secreta, porque não tem nada de secreto. É algo que vem se perpetuando ao longo da história da humanidade. Foi só para contribuir, né, nessa sugestão de leitura também. Excelente. Agora para a Meire Jane, por favor, 173b. Podemos voltar à Terra depois de ter estado em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra também. Nós não damos saltos evolutivos, é etapa a etapa, é construção a construção. O caminho é longo e as nossas existências, elas são recheadas de aprendizado. Mesmo naquelas em que nós ficamos inicialmente meio que paralisados, aprendeu-se alguma coisa, sensibilizou-se outra coisa, tocou sentimentos e situações íntimas que vai fazer com que possamos caminhar um pouco para seguirmos adiante no processo de evolução. A reencarnação é bênção. Não existe justiça divina sem reencarnação. Simplesmente não existe. Você olha para um lado, olha para o outro, assiste a um telejornal, no seu dia a dia, no seu caminhar, você percebe tantas desigualdades que você olha assim, mas não entende o motivo pelo qual essas ocorrências. Somente a reencarnação, ela nos traz essa explicação, esse ajuste maior da vida, nos convidando a seguir. E esse ajuste pode se dar aqui na Terra, pode se dar em outro mundo, depende muito das condições e necessidades. Nós desencarnamos aqui, chegamos ao mundo espiritual, e no novo planejamento, olha, você agora não vai para aqui não, vai para um outro mundo, talvez até semelhante à Terra. Agora, eu vou dizer a verdade para vocês, eu estou morrendo de saudade de casa. Morro de saudade de Júpiter, é uma coisa séria, assim, uma saudade incrível de Júpiter. O problema é que lá não tem cuscuz, então eu não quero voltar. Né? Eu não quero voltar, quero ficar por aqui mesmo, comendo meu cuscuzinho por aqui, né? Estou brincando, gente. Mas a nossa trajetória, ela é essa caminhada evolutiva, que pode se dar aqui, que pode se dar no outro mundo, vai se dar no melhor local, onde nós possamos ter as melhores condições de crescer, de despertar, de evoluir para Deus, para a felicidade, que todos nós queremos tanto, né? E é atrás dessa felicidade, é à procura dessa felicidade que nós não compreendemos essa felicidade maior, que nós metemos os pés pelas mãos, levamos a topada, rasgamos o joelho, quebramos os dedos e assim sai caminhando. É o processo que nós estamos levando adiante. Uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, mas todos caminhando. Muito interessante. Oi. Eu quero te ouvir para depois colocar uma pergunta aqui de uma internauta, mas comenta, por favor. Certo. Então, vejamos que Kardec, ele está buscando explicar o dogma dentro da visão da justiça e do amor de Deus. Olha como é interessante, então, ele colocou muito bem, você veja
Por exemplo, aquela pessoa que vai vai começar uma cidade. Ele começa a cidade, de repente, a cidade ele abre, vamos pegar um exemplo aqui do Mato Grosso, ele pega uma maleta, depois de estava tudo quase pronto, e ele vinha desencarnar. E aí? E o esforço dele? Então, a justiça da reencarnação, essa pergunta, ela vem o seguinte, ele volta, como talvez neto ou bisneto do seu filho, agora desfrutar da cidade asfaltada, com banco, com todos os recursos. Então, é muito interessante o quanto que Kardec, ele coloca, e vem na sintonia do que o Carlos colocou, do José Jorge, eu não creio, porque o que a gente crê, eu posso deixar de crer. Então, ele vem nos ajudando através de uma lógica, de uma visão cognitiva, emocional, para que a gente possa sentir a justiça e o quanto isso é real. Maravilhoso. Olha, tem uma pergunta aqui que muitos internautas acabaram por citar essa obra aqui no chat, que é a obra Renúncia, né? Esse monumento de romance histórico de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E ele, o Maurício, melhor dizendo, diz, no caso de Alcione, havia a possibilidade dela sucumbir diante das tentações e não voltar para o nível espiritual que ela já se encontrava. Neste caso, a reencarnação não seria útil. Queria te perguntar isso, Lacordaire, como é que fica essa questão das aquisições frente ao processo reencarnatório? Como é que acontece isso? Então, nós vamos perceber que os espíritos missionários podem vir a ter alguns tropeços. Veja, pode, porque nós estamos sujeitos também às injunções do próprio corpo. Mas a forma como eles se comportam diante dessa ou daquelas, dessas situações, que Joana chama justamente de experiências não legítimas, que é aquelas que estão na dessintonia da lei de amor, justiça e caridade, é muito mais difícil. Porque a reencarnação, ela tem dois aspectos quando Kardec nos fala. Um processo é expiação e provação. Então, esses espíritos, mesmo missionários, vêm em provação? Vêm. Porque a provação, a expiação, ela é também uma prova. Porque a própria palavra expiação, ex, de extrair, pia, pureza da ação. Agora, a aprovação é para sedimentar valores. Por isso que a reencarnação tem um caráter educativo e reeducativo. Então, esses espíritos missionários, eles já vêm com uma tempera moral, por isso que eles são missionários, que estão acima daquilo que é o trivial. Então, no caso de Alcione, e me recordo com carinho, que ela, quando o Carlos, que é um dos personagens, fala para ela assim, olha, eu tenho direito de vida ou morte sobre você. Ela foi e disse, olha, a morte do corpo não é a morte do espírito. E ela diz algo mais, ela diz assim, por mais que a treva negreje, por mais que o mar esteja revolto, Deus está no leme. Jesus está no leme. Então, veja que esses missionários, eles já vêm justamente, cada ação deles é uma lição do bem, e o bem não tem vencimento. Aí nós vamos ver Lívia. Os romances de Emmanuel são extraordinários porque são almas como nós que vieram dentro de um processo gradativo das reencarnações sucessivas, chegando onde chegaram, mostrando que nós também podemos. Perfeito. Carlos? Muito bem. Nós temos aqui, eu creio que estamos na 174, não é isso? Para Lacordaire agora? Isso. E aqui seria Lacordaire. E a gente vai pedir para a gente ser assim, um pouquinho mais resumido nas respostas. Tem muita pergunta. Também bom, pode deixar. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? A pergunta é essa. Isso, e os bons espíritos respondem justamente não. Mas se não progredirdes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra.
e que talvez até seja pior do que ela. Então, nós estamos vendo na literatura de Filomena de Miranda e tantos outros benfeitores que nós estamos vivendo um momento que há espíritos que não estão mais reencarnando na Terra. Então, são espíritos que estão sendo convidados coletivamente a serem retirados da psicosfera da Terra para mundos menos inferiores, que é justamente o que aconteceu também com os capelinos, conforme Emmanuel nos coloca no livro A Caminho da Luz, que vieram e contribuíram com a mumificação dos corpos, com a irrigação do solo, com a construção das pirâmides. E depois deles terem, muitos deles, né, retomado a trilha da evolução ético-moral, eles retornaram para o país de origem. Mas aqueles que tornaram renitentes ao processo permaneceram na Terra. Então, essa é a grande questão. Agora, Meire Jane, uma outra questão aqui, dando sequência ao Livro dos Espíritos, questão 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Aí eu pego o gancho do Lacordaire, lembrando de Manuel Filomeno de Miranda, em Transição Planetária, né, que ele faz aqueles momentos fantásticos, e quando ele diz, né, que a convite de Jesus, convidou vários espíritos para que, nesse momento de transição, aqui estivessem na Terra para colaborar com a humanidade terrena nesse processo de transição. Né? Então, esse é um exemplo que interessa até ler a obra de Manuel Filomeno de Miranda, a trilogia, que é fantástica. Todos os livros de Manuel Filomeno de Miranda, né, são fantásticos, e ele relata essa situação assim, muito mais em particular, ele exemplifica aquela situação, né, desse convite que ele chegando à Terra, e ali ele traz alguns detalhamentos sobre esse processo, etc. e tal. É uma leitura super interessante, porque retornar à Terra e viver na Terra a mesma situação que já vivíamos não tem muita vantagem, por isso que eles dizem, mas se você vem com uma responsabilidade, aí está o grande diferencial. Muito bem. A Meire citou Manuel Filomeno de Miranda. Vamos colocar para o pessoal o nome dos livros aí, não é, para que o pessoal compre os livros. Edição da Mansão do Caminho, da Leal. Isso. Transição planetária. Isso. Direção Transição ao planetária. Regeneração. Isso. Primeiro foi Transição Planetária, depois foi Amanhecer de uma Nova Era, não é? Amanhecer de uma Nova Era. Isso. Né? Aí teve um terceiro livro. Qual é o nome desse livro que eu não estou conseguindo me lembrar agora? Ele vai falar justamente das questões das obsessões, a perseguição ao movimento espírita. No mundo da regeneração? Não, no mundo de regeneração é o quarto. Transtornos psiquiátricos e obsessivos. Isso, transtornos psiquiátricos e obsessivos. Não, esse aí já é outro. Perturbações espirituais, é a trilogia. Isso, exato, Meire. Isso. A Meire falou certo. Então, esses são os livros, tem muitos do Manuel Filomeno de Miranda, todos eles são excelentes, não é? Mas nessa série, falando da transição planetária, da mudança do planeta, o ciclo que nós estamos vivendo agora, é essa série de 4 livros já, não é? O último e o A Caminho da Luz, regeneração. O A Caminho da Luz, o Emmanuel faz um aprofundamento da gênese histórica da humanidade. Muito interessante, né? E mostra, inclusive, a característica de cada povo, de cada país que surgiram em função da reencarnação de determinado tipo de espíritos. Muito bem. E aí vem para o Lacordaire agora, Cris? Isso. Lacordaire, não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Justamente, os espíritos respondem que não. Né? Não estacionar-se-ia. E o que quer é caminhar para Deus. Então, veja, o processo da evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, aí é de cada um, porque obedece o livre-arbítrio e a força da vontade. Em o Evangelho, Kardec, inclusive, dá o exemplo de um general. O general que não vai à frente do trabalho não honra o seu galardão.
Então, nós reencarnamos por uma questão de necessidade da nossa elevação espiritual, porque a elevação espiritual está ligada também à lei do trabalho e à lei do progresso. Então, o espírito, no mundo espiritual, ele faz um período para que depois ele volte para trazer e sedimentar os valores, né, enquanto espírito imortal, na sintonia amorosa do amor de Deus e Jesus conosco. Muito bom. Nós vamos seguir a sequência do Livro dos Espíritos até terminar agora 176, e aí nós vamos para as perguntas dos internautas, que são várias, não é? Tá bem. Meire, 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros, né? Mas essa pergunta, na verdade, a gente respondeu um pouquinho lá atrás, né? Até quando situou em transição planetária, né? E são espíritos que estavam lá em Alcione que foram convidados para aqui estarem nesse momento. Então, sim, é possível. Os mundos são solidários, né? Existe uma solidariedade entre os mundos, que todos têm por finalidade maior o progresso, a felicidade, o crescimento, a evolução. Então, todos são solidários. São laboratórios de Deus, né? Então, certa feita, um amigo perguntou assim, mas por que pode? Olha, por exemplo, o Brasil, um país tão rico, isso, e por que tem tanta desonestidade e tal? Ele disse, olha, cada país tem sua característica, como cada pessoa tem a sua família também. Então, tem, por exemplo, espíritos belicosos não vão reencarnar no Brasil. Então, cada país é um laboratório de Deus. Agora, todos estamos no coração de Deus, somos filhos. É isso, o sistema é um sistema de amor, né, Lacordaire? Justamente, verdade. Então, meu amigo, assim, concluindo, né, há homens há que estão na Terra cumprindo essa experiência pela primeira vez? Com certeza. Então, é o que os espíritos respondem, ó. Muitos em graus diversos de adiantamento. Então, tem espírito, por exemplo, de onde veio Thomas Edison? E Sócrates? Arquimedes? E tantos esses benfeitores que eles encarnaram ou reencarnaram na Terra, porque no caso da Terra, reencarnaram com essa missão de, pela primeira vez, pode até ter sido, para estar auxiliando sob o comando amoroso de Jesus, na elevação espiritual da humanidade, como também espíritos em profundo estado de atraso moral, também reencarnando. E aí, para fechar 176, Meire, pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez aqui na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. A resposta deles é assim, categórica. Fechando. Não tem utilidade tal situação. Aí, me permita, bem rapidinho, Carlos, relatar só uma situação que eu fiz umas pesquisas aqui bem interessantes e que eu gostaria de compartilhar sobre essas crianças que estão reencarnando aqui, alguns prodígios realmente, e um em particular me chamou muita atenção, Boriska, da Rússia, né? Ele relata que vem de Marte, que ele usa a palavra, que ele encarnou na Terra com um compromisso. É muito interessante, ele está com 20 anos agora, ele encarnou na Terra com um compromisso, fala que aqui na Terra a encarnação é uma necessidade e que as doenças estão diretamente relacionadas porque as pessoas não sabem ainda viver feliz. Né? Então, por que eu digo isso? Assim, ele sofreu muito, porque a memória dele voltou, ele falou, a mídia caiu em cima e ele se fechou. Sofreu bullying, etc. e tal. Então, não tem necessidade. Na hora certa, isso é a conclusão dele, né? Na hora certa que eu tiver que fazer as coisas, eu vou fazer, sem ninguém saber. Né? Por isso eu queria compartilhar isso aqui, bem interessante, esse jovem russo. Né? Então, não tem utilidade nenhuma. O que vai acontecer no momento certo, as realizações virão, porque existe um planejamento superior, organizado, em prol do progresso da humanidade. Então, nos países e nas situações mais diversas. Por isso que quando Kardec pergunta
qual o ser mais perfeito que Deus concedeu, né, como modelo e guia da humanidade, é Jesus, porque todos esses que vieram em nome de Jesus. Por exemplo, o Sai Baba, na Índia, já desencarnou, ele falava que é a primeira encarnação dele e ele veio para representar o amor. Olha como é interessante. Isso aí. E, Cris, eu vou propor agora que a gente vá desde a primeira pergunta lá e vai seguindo as que não foram respondidas. A Ana certo. Lúcia Brolho, a hora que estava começando o programa, né, logo no iniciozinho, ela colocou assim: o que determina qual a categoria do mundo ou planeta em uma nova encarnação de um espírito? Quem quer começar? Pode ser a Meire? Dá para repetir a pergunta? Eu não... O que determina qual a categoria do mundo ou planeta que o espírito vai ter numa nova encarnação dele? Os sentimentos daqueles que ali vão habitar. Os sentimentos daqueles que ali vão habitar. Porque, por exemplo, nós vamos pegar A Caminho da Luz, esse livro tem evidência, viu? A Caminho da Luz, quando ele fala da queda dos capelinos, né? Justamente porque aqueles não conseguiram acompanhar o progresso que aquela população ali encontrava, se eles vieram à Terra, apesar de não terem perdido as suas conquistas, mas tiveram que se adequar aos sentimentos da humanidade da Terra que ali encontravam-se, né, no processo de nos auxiliar, de puxar a gente para caminhar mais rapidamente no progresso. Então, o sentimento que habita em cada um de nós corresponde ao mundo em que nós ainda nos encontramos. Nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, e qual o sentimento da humanidade que aqui está reencarnando, não é? Então, é o sentimento, sem dúvida nenhuma, é o sentimento. Né? À medida que os nossos sentimentos vão sendo lapidados, nós vamos melhorando, nós vamos tendo mais saúde espiritual e, consequentemente, o mundo vai melhorando também. Ótimo. E dentro disso que a Mary Jane acabou de explicar, eu coloco também uma questão da Ana Lúcia Brolho para você, Lacordaire, nessa parceria, né, nesse binômio evolutivo do homem e do planeta que o acolhe, como os espíritos, os planetas também evoluem? Pergunta ela. E se sim, como é que isso se processa? Sim, como nós vamos perceber, há duas grandes forças que regem o nosso destino e o universo. A força endoevolutiva e a força autoevolutiva. A força endoevolutiva, ela está presente, na verdade, é a maior força, que é a força do amor. Ela se deriva em várias outras forças, como a força da gravidade, as leis biológicas e assim sucessivamente. A força endoevolutiva, ela vai gerar as mudanças. A força autoevolutiva vai gerar em nós a evolução. Então, nós, enquanto espíritos, além da força endoevolutiva, por exemplo, o nosso coração pulsa e vibra independente da nossa vontade. Que força é essa? A força que faz com que, quando você planta um vegetal na sombra, no fenômeno do fototropismo, ele busca a luz. O que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro? Então, a força endoevolutiva, ela está presente em todo o universo. E a força autoevolutiva é a força pessoal, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. Aqueles de nós que nos colocamos na sintonia das leis e no exercício do desenvolver as virtudes, nós já vivemos a felicidade relativa aqui agora. Então, tudo no universo está em evolução, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, numa das respostas, assim, no universo, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então, como se dá isso? Pela vontade suprema e amorosa do Criador, que criou o universo e nele tudo colocou, inclusive nós, e sendo o próprio universo a sua própria criação. Excelente. Ricardo Mendes colocou em o livro, foi às 8h22, em O Livro dos Espíritos, que existe essa questão que está formulada assim: qual o fundamento do mistério da reencarnação? Não tem essa pergunta no Livro dos Espíritos dessa forma, não é? Não. Então não é o Livro dos Espíritos. Vocês sabem se tem essa questão em algum outro livro formulada desse jeito?
Também não. Não. Então, vamos em frente. Maurício Raposo de Souza, em qualquer parte do mundo, a palavra dogma significa aquilo que é certo e indiscutível. Logo, é igual em todas as doutrinas que utiliza a palavra, já foi examinado, né, já foi respondido, certo? Eu creio que já podemos passar. Alguém quer agregar alguma coisa a essa? Então, a própria palavra reencarnação, ela foi cunhada por Allan Kardec, né? Então, novamente, o reencontro, a volta do espírito, e dá essa ideia, né? A volta do espírito num novo corpo. Antes do espermatozoide com o óvulo se fecundar, a presença do agente pensante que vai presidir a própria formação do corpo. Mas ela é conhecida na antiguidade, por isso que é muito importante ver a ideia e ter esse contexto, como metempsicose. Mas que Kardec vai mais profundo, porque a metempsicose, ela não condiz com o processo da reencarnação no processo da evolução e a justiça divina. Porque o espírito não retrograda. Veja, quando o nosso médico fez a resposta da pergunta anterior, né? Veja, os escapelinos, eles vieram, mas não perderam o conhecimento intelectual que eles traziam, porque o espírito não retrograda e o bem não tem vencimento. Isso aí. O Lacordaire acabou de responder a Larissa de Barros, Carlos, que ela coloca exatamente isso. Se o espírito não regride, né, por que nós podemos encarnar em mundos pior que o da Terra? Quer dizer, no caso dos capelinos, eles não regrediram, mas eles encarnaram aqui para impulsionarem a evolução na Terra, né? E porque rebeldes não quiseram acompanhar o progresso dos outros. Exatamente. Os outros evoluíram e ficaram estacionados, então tiveram que sair. E são as duas asas que Emmanuel coloca, né? A asa do intelecto, né? E a asa do sentimento, como a Mary colocou, da moral. Então, porque você pode utilizar do conhecimento, mas de uma forma menos feliz. E os capelinos vieram porque eles não alcançaram, eles se tornaram rebeldes diante daquilo que, como nós estamos passando hoje a Terra, nessa madrugada dia de mundo de provas, de expiações, para mundo de regeneração, como os espíritos nos colocam. Por isso que muitos dos espíritos que hoje agem malbaratando a oportunidade, na administração pública, no uso indevido daquilo que é da inteligência, muitos não vamos mais reencarnar aqui, o que não quer dizer que não pode retornar, desde que retorne também emocionalmente e moralmente. Que aí entra no que disse Jesus, o que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. É isso aí. 8h23, Paula Moraes, a palavra reencarnação foi retirada da Bíblia no 5º Concílio de Constantinopla. Isso. Pode ser por isso que muitos não acreditam na reencarnação? Meire? Essa questão é até discutível, né? Porque os registros históricos, eles meio que não se localizam tão fácil, vamos dizer assim, né? Mas a questão é bem mais complexa do que isso, né? Existem muitos maiores interesses particulares acerca da questão da reencarnação e da própria ressurreição. Existem situações muito particulares. É mais fácil, vamos dizer assim, historicamente falando, é mais fácil acreditar-se no imediato do que na responsabilidade dos seus atos, e você assumir essa responsabilidade, porque você perceba, até nos dias atuais, para nós espíritas, mesmo sabendo das responsabilidades em cima das ações que nós professamos, ainda temos dificuldades, e eu falo por mim, temos dificuldades ainda de vencer a nós mesmos. Avaliemos isso lá atrás, aonde os instintos eram muito mais aflorados, aonde as consciências não eram tão mais despertas do que agora. Então, era muito mais fácil arrumar situações que pudessem resguardar o equívoco, pacificar a consciência para seguir devagar, sem se perturbar. Então,
tudo agiu nesse sentido. Tudo agiu nesse sentido. Né? Aplacar, digamos assim, as revelações que Jesus nos trouxe, deixar ela subentendida para que pudesse fazer aquilo que quer. E uma dessas era apagar um pouco também a questão da consciência. Então, sim, eu consigo, trouxe essas repercussões, apesar de haver algumas discussões nesse sentido, mas é muito mais de intimidade do ser, das pessoas que encontravam-se naquele momento. É mais fácil, infelizmente a gente tem que admitir, é mais fácil nublar a consciência e abraçar uma salvação e abraçar uma situação de remissão imediata do que abraçar responsabilidades e seguir adiante. Né? Perfeito. Lacordaire, Maurício Raposo de Souza nos pergunta às 8h33. Existem em nosso sistema solar outros mundos nas mesmas condições de expiação e provas e materialismo que vivenciamos na Terra? Sim, porque, como mesmo Jesus colocou, a casa do meu pai há várias moradas. Então, nós temos vários laboratórios divinos, né? E de forma que a Terra ela não é a única. Então, Jesus sintetiza dizendo assim, o Pai trabalha incessantemente e eu trabalho com ele. Então, como os mundos estão progredindo, existem mundos menos evoluídos do que a Terra e mundos mais evoluídos do que a Terra e igual também, né, dentro desse processo. Muito bem. Bom, nós temos aqui o André Luiz Polimeni, às 8h48, de Mesquita. Ele diz: qual o paralelo que podemos fazer com a resposta 175A e a trajetória do espírito de André Luiz no plano espiritual? O espírito não progride na condição de errante? Essa pergunta 175 mostra o humor de Kardec, né? Porque é bem humorada a pergunta, se você for analisar, né? A pergunta é se não seria mais feliz permanecendo como a gente na condição de espírito errante. No nordestino, a gente fazia assim, rapaz, não deixa quieto, não, deixa quieta a situação, é mais ou menos isso. Né? Então, a condição de espírito errante evolui-se pouco. Somente na condição da reencarnada é que nós temos condições de colocar em prática aquilo que nós aprendemos, de decidir melhor. Porque nós aqui estamos, entre aspas, por nós mesmos, as escolhas são nossas. Nós vamos colocar aquilo que nós aprendemos, nós somos instruídos, nós estudamos para estarmos aqui. Né? Mas chegando aqui na Terra, nós vamos fazer, digamos assim, as provas diárias, para saber se aquilo que nós aprendemos foi bem aprendido mesmo. Obviamente, a gente vai tirar um 0 aqui, tira um 5 lá, depois tira um 10 lá, é mais raro, mas tira, né? Se for matemática, então, da vida, como eu sou cobra, passava me arrastando, mas passava, me formei, cheguei lá. Então, esse é o processo. A gente precisa da reencarnação para evoluir. Na erraticidade existe sim a evolução, mas é muito mais lenta. O processo é muito mais lento. André Luiz está lá aprendendo. Não sei se já voltou, não sei quando vai voltar, mas ele vai voltar. E vai colocar em prova tudo quanto ele está, porque aprendeu, tudo quanto nos trouxe. Né? Vai chegar o momento dessa oportunidade. A reencarnação é uma necessidade para todos nós, para progredirmos, não é? Não podemos ficar assim, tão somente na erraticidade. É a semelhança do engenheiro, né? Você veja, ele tem na universidade uma série de informações, mas quando ele chega no canteiro de obra, ele vai aprender desde conservente ao mestre de obra, porque ele pode ter a teoria, mas na hora de vivenciar, essa troca está dentro da lei de sociedade, lei de solidariedade. Por isso que Allan Kardec coloca que em A Gênese, a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. Então, nós temos essa necessidade. Pedra de toque é aquela que desbasta o diamante, então não basta ser só um diamante.
É importante que seja um diamante que brilhe a sua luz. Lapidado. Né? Como disse Jesus. Lacordaire, a sua observação foi lapidar. Foi. Mas olha, meu amigo, Excelente. tem uma outra questão aqui. Eu não sei, dá tempo para mais uma, Carlos? E essa última é da Yolanda? Isso, Yolanda É a Araújo. última, para o Lacordaire aí. Tá bom. Eu dividiria a pergunta da Yolanda em dois aspectos, né? Ela começa assim: se progredirmos ou não na Terra, podemos reencarnar em mundos primitivos para auxiliar. Já foi dito aqui, inclusive pelo exemplo de Alcione, que esse processo é possível. Mas eu me debruçaria mais sobre a segunda parte da questão dela, que é interessante. Ou provar alguma situação completiva para a nossa evolução, ou seja, a gente reencarne num mundo mais atrasado para provar a nossa situação completiva. Como é que funciona? É assim que funciona, Lacordaire? Sim, porque, veja, ninguém reencarna, ninguém para evoluir o outro. O nosso compromisso é conosco mesmo. E conforme nós vamos, porque tem questões do Livro dos Espíritos, são as questões tronco, né? Então, a questão 115, 621, 919, são as questões tronco. Na questão 115, você veja que quando a Kardec pergunta, Deus criou espíritos bons e espíritos maus, quer dizer, vai ver aí que é a equanimidade de Deus, não tem privilégio, né? Então, e a cada um deu determinada missão, não tem uma missão pessoal, que é a nossa elevação espiritual. E com que objetivo? Para aproximar cada vez mais de Deus. Então, ao mesmo tempo, você vai perceber que quando um espírito como Alcione, Lívia e esses espíritos voltam para a Terra, para eles não é um desafio, porque eles já passaram por aí. Então, eles vêm para auxiliar com aquilo que eles já têm sedimentados. Agora, podemos voltar para umas situações mais desafiadoras para estar sedimentando melhor os nossos valores morais, ético-morais? Sim. Porque o espírito, ele não vai estar sendo feliz com ele mesmo, porque aí a questão 621, onde está escrito a lei de Deus, né, que é a consciência, é a nossa própria consciência que nos fala o seguinte, pelo espírito de solidariedade e gratidão, eu vou reencarnar para devolver amorosamente o que a vida caridosamente investiu em nós. Então, nós vamos ver muitos filantropos, pessoas que agem com um profundo amor ao próximo, porque aprenderam, como diz Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Então, já vieram para doar na sintonia do que disse Jesus. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Pode fechar, Cris. Então, meus amigos, por hoje a gente encerra, renovando o convite para que na próxima segunda-feira estejamos juntos, sempre às 8 horas da noite. Semana que vem, vamos dar prosseguimento ao capítulo 4, tratando da pluralidade das existências, com o tema encarnação nos diferentes mundos. E aí a gente vai esmiuçar mais um pouquinho o que tanto a Mary Jane quanto o Lacordaire já trouxeram para a gente hoje sobre a questão da reencarnação nos mundos, né? Nas perguntas 177 a 182. Então, a nossa recomendação é que leiam essas questões e tragam seus comentários e as suas dúvidas para vivenciarmos, né, esse momento tão agradável de integração em torno do estudo salutar. Nós agradecemos muito a Mary Jane, lá de Alagoas, ao nosso amigo Lacordaire, do Mato Grosso, Carlos, Gratidão. nosso companheiro aqui na apresentação, e as meninas de Libras, Ariane Rabelo, que no momento está na tela, e Verônica, que já esteve aqui conosco, né? Muito obrigada a todos vocês e até a próxima semana aqui no Estudando o Livro dos Espíritos. Um beijo e até mais. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.